A tragédia da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, completa 8 anos hoje. O incêndio matou 242 pessoas, deixou outras 680 feridas. E os responsáveis ainda não foram julgados. Vou falar com a repórter Carolina Aguaidas, que tem mais informações. Boa tarde, Carol. Qual é o motivo para toda essa demora no julgamento e uma satisfação para as famílias, dessas vítimas, predominantemente jovens? Boa tarde a você, a todo mundo que nos acompanha. Pois é, são 8 anos dessa tragédia e tudo isso se dá principalmente por falta de agilidade da justiça e diante de manobras que foram feitas pelas defesas dos réus, dos 4 réus acusados, durante todo esse período, para que o julgamento fosse transferido de Santa Maria, onde ocorreu o crime, para Porto Alegre. Inclusive, no mês de março do ano passado, havia sido marcado um primeiro julgamento e ele acabou sendo suspenso porque a justiça ainda não tinha definido o local do julgamentos e ainda segue, então, essa indecisão, por isso toda essa demora. Sendo assim, já são 8 anos dessa tragédia que vitimou 242 jovens, a maioria estudantes universitários, porque Santa Maria é um polo universitário aqui no centro do Rio Grande do Sul e deixou aí pelo menos 680 feridos. Essa madrugada, claro, teve homenagem, como em todos os outros anos, mas as homenagens dessa vez acontecem de uma forma diferente por causa da pandemia do novo coronavírus. Às 2h30 da manhã, o horário que teria iniciado o incêndio lá em 2013, então foi acionada uma sirene que tocou por alguns minutos em homenagem às vítimas. Na fachada onde existia a Boate Kiss, foram colocadas também algumas frases tradicionais. E aí algumas frases pedindo aí o fim da impunidade depois desses 8 anos e, como você mesma falou, que as famílias tenham algum tipo de justiça, então escreveram do luto à luta. Para a gente lembrar um pouquinho da tragédia, ela ocorreu então no dia 27 de janeiro, há 8 anos atrás, isso por volta das 2h30 da manhã, a banda Gurizada Fandangueira fazia um show com uma apresentação pirotécnica e quando um dos músicos foi acender um sinalizador, as faíscas desse sinalizador acabaram incendiando a espuma de isolamento acústico, ocorreu ali uma fumaça muito tóxica e foi essa fumaça que acabou então levando à morte esses 242 jovens. Ainda ocorrem homenagens hoje ao longo do dia, a Associação de Familiares das vítimas pediu que os pais não vão, como em todos os anos, até o local, eles sempre iam lá colocar flores ali nas proximidades da Boate Kiss, justamente por causa da pandemia, que eles fiquem em casa e às 8h30 da noite vai ocorrer uma live ali pela página nas redes sociais da Associação das Vítimas e Familiares dessa tragédia da Boate Kiss, com jornalistas, pessoas interessadas na causa e também atores que vão falar sobre esse assunto e fazer, claro, Carla, uma justa homenagem a esses 242 mortos e a frase por aqui que permanece ao longo de todos esses 8 anos é justiça, que acabe essa impunidade e que esses 4 réus em breve, então, aí possam ser julgados e que a gente chegue aí a um desfecho, pelo menos para confortar um pouco essas famílias que já sofreram tanto, ao longo aí de quase uma década aqui no Rio Grande do Sul. Eu volto com você. Exatamente, são centenas aí de pessoas afetadas nessa tragédia e que aguardam por justiça. Obrigada, Carol Aguaidas. Bom, e a gente lembra a seguinte frase: justiça atrasada não é justiça, é injustiça qualificada e manifesta. Isso, olha, Rui Barbosa disse.